Precisa de ajuda para relaxar e ter uma noite de sono profundo? Você está no lugar certo. Nossa história de hoje te levará a um mundo de paz e fantasia em apenas alguns minutos. Imagine alguns elementos mágicos da história: vagalumes, reflexo da lua. Para mais histórias que te ajudam a dormir em 10 minutos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Agora, feche os olhos e deixe a magia começar. Capítulo 1: O berço de mãos e o batismo de lua. Tudo começou no crepúsculo de um dia quente, quando o céu se vestia com os tons suaves de pêssego e lavanda, anunciando a chegada da noite. Numa pequena casa de janelas azuis, debruçada sobre a margem de um rio sinuoso, um menino chamado Léo dava os toques finais em sua mais recente criação. Com os dedos ágeis e a concentração de um mestre artesão, ele dobrava uma folha de papel branco, imaculado, que antes fora uma página em branco de um caderno de desenhos. Cada vinco era feito com um cuidado reverente, cada dobra carregava um sopro de esperança, um desejo silencioso. Léo não estava apenas construindo um brinquedo, ele estava a dar forma a um sonho. O resultado foi um pequeno barco de papel, perfeitamente simétrico, com uma proa orgulhosa e uma polpa firme. Ele não tinha nome, ainda não, mas já possuía uma alma, a alma tecida pela imaginação de uma criança. Léo segurou o barquinho entre as mãos em concha, como se protegesse uma chama frágil, e desceu os degraus de pedra gastos pelo tempo que conduziam até a beira do rio. A água corria mansa, um espelho escuro que começava a capturar as primeiras estrelas a piscar no firmamento. Com um carinho infinito, o menino inclinou-se e depositou sua frágil embarcação sobre a superfície serena. "Vá", sussurrou ele para o silêncio que se instalava. "Navegue pelos meus sonhos e encontre o lugar onde a lua dorme." O barquinho estremeceu por um instante, sentindo pela primeira vez o abraço frio e líquido do rio. Ele balançou suavemente, como um bebê no berço, ajustando-se ao seu novo elemento. Por um momento, pareceu que ficaria ali, girando em pequenos círculos preguiçosos perto da margem. Mas uma correnteza gentil, quase imperceptível, o puxou para o centro do rio, iniciando sua jornada. Enquanto Léo se tornava uma silhueta cada vez menor na margem, o barquinho de papel sentia uma estranha mistura de medo e excitação. Ele era apenas papel, vulnerável à água que o sustentava e o ameaçava simultaneamente. Cada marola era uma montanha a ser escalada, cada ondulação um vale a ser desbravado. Mas então, algo mágico aconteceu. A noite, que até então apenas se insinuava, tomou o mundo por completo. E com ela surgiu a lua. Não era uma lua qualquer. Era uma lua cheia, um disco de prata polida que derramava sua luz sobre a paisagem com uma generosidade espetacular. A luz era tão intensa, tão pura, que transformou a escuridão do rio num caminho cintilante. A água já não era negra, mas um veludo líquido, bordado com fios de prata e diamantes. O rio se tornara de fato um rio de luar. Foi naquele instante que o barquinho de papel soube seu nome. Ele era Lume, uma centelha de luz navegando sobre um rio de luz. A luz da lua parecia penetrar suas fibras de papel, tornando-o mais forte, mais resiliente. O medo inicial dissipou-se como a névoa da manhã, substituído por um sentimento de propósito e admiração. Lume olhou para cima, para o rosto prateado que o observava do céu, e sentiu uma conexão profunda, como se a lua fosse sua madrinha, sua guia naquela imensidão líquida e silenciosa. A jornada de Lume era calma, ditada pelo ritmo lento da correnteza. Ele passava por juncos altos que se curvavam em reverência, suas pontas roçando suavemente seu casco de papel, produzindo um som farfalhante que era como um sussurro de encorajamento. As margens do rio eram um borrão de sombras profundas, onde as árvores antigas pareciam gigantes adormecidos, seus galhos entrelaçados formando um dossel protetor sobre as águas. O mundo de Lume era monocromático, pintado em tons de preto, branco e prata. Era um mundo de contrastes, onde a luz mais brilhante nascia da escuridão mais profunda.
O silêncio era a música predominante, uma partitura composta pelo murmúrio constante da água, o zumbido ocasional de um inseto noturno e o som quase inaudível de seu próprio deslizar. Não havia pressa, não havia destino, apenas o fluir. Lume começou a perceber os detalhes daquele universo noturno. Viu os padrões hipnóticos que a luz da luz criava na superfície da água, uma dança de formas que mudavam a cada instante. Viu o reflexo das estrelas tremelucem ao seu lado, como companheiras de viagem silenciosas. Sentia a carícia do vento noturno, uma brisa fresca que o empurrava gentilmente, como uma mão invisível a guiar seu caminho. Ele não era mais apenas um objeto inanimado, uma criação de um menino sonhador. Ele era um observador, uma testemunha da beleza serena e oculta da noite. Cada fibra de seu ser de papel absorvia a paz do ambiente, a tranquilidade do rio, a magia do luar. Ele carregava em seu pequeno corpo a esperança de Léo, mas agora começava a tecer suas próprias memórias, suas próprias sensações. A jornada mal havia. Capítulo 2. A constelação dançante e a coruja sábia. Lume navegava há algum tempo, embalado pela monotonia reconfortante da correnteza, quando percebeu uma mudança sutil na atmosfera. A luz prateada da lua, sua fiel companheira, continuava a banhar tudo com seu brilho etéreo, mas agora, pequenos pontos de uma luz diferente começaram a piscar nas margens. A princípio, eram poucos, como estrelas desgarradas que haviam caído na terra e se perdido entre os juncos. Mas, à medida que Lume avançava, o número de luzes aumentava exponencialmente. Elas surgiam da escuridão da vegetação, piscando em pulsos suaves e rítmicos, criando um espetáculo de beleza indescritível. Eram vagalumes, milhares deles. Eles se ergueram das margens em uma nuvem cintilante, uma constelação viva que dançava no ar da noite. O zumbido baixo que antes preenchia o silêncio foi substituído por um silêncio ainda mais profundo, um silêncio de pura admiração. Lume parou, sua proa apontando para a margem, hipnotizado. Os vagalumes não eram caóticos em seu voo. Parecia haver uma inteligência coletiva em seus movimentos, uma coreografia ensaiada ao longo de séculos. Eles se moviam em ondas de luz, padrões que se formavam e se dissolviam com uma fluidez orgânica. Alguns vagalumes, mais ousados, se aproximaram do rio, suas luzes refletindo na superfície da água como ouro derretido. Curiosos com a presença daquele estranho visitante branco e silencioso, um pequeno grupo se destacou da nuvem principal e voou em direção a Lume. Eles o circularam lentamente, suas luzes pulsando de forma inquisitiva. Lume não sentiu medo. Havia uma gentileza em sua aproximação, uma curiosidade infantil. Um dos vagalumes, talvez o mais corajoso de todos, pousou delicadamente em sua proa. Por um instante, o pequeno barco de papel foi adornado por uma joia viva, um farol em miniatura que lançava um brilho esverdeado sobre sua superfície branca. Lume sentiu uma vibração quase imperceptível, uma comunicação que transcendia o som e a linguagem. A luz do vagalume parecia perguntar: quem é você, viajante de papel? O que o traz ao nosso rio encantado? Lume, em seu silêncio, respondeu com sua própria essência. Ele projetou o sentimento do desejo de Léo, a imagem das mãos que o criaram, a sensação do luar que o batizou e a paz que sentia ao flutuar. O vagalume pareceu compreender. Sua luz piscou mais rápido, em um padrão alegre, e ele levantou o voo para se juntar aos seus companheiros, transmitindo a mensagem. Em resposta, a nuvem inteira de vagalumes começou a pulsar em um ritmo uníssono e harmonioso, uma canção de luz para dar as boas-vindas ao novo amigo. Eles guiaram Lume por um trecho do rio, iluminando seu caminho, transformando a jornada solitária em uma procissão mágica. O barquinho de papel navegava agora no centro de uma galáxia dançante, um convidado de honra em um baile de luzes noturnas. Era uma celebração silenciosa da vida, da conexão e da beleza que só a noite pode revelar. Enquanto se maravilhava com o balé luminoso dos vagalumes, Lume sentiu um olhar sobre si. Era um olhar penetrante, sábio e antigo.
Ele ergueu sua proa e viu, pousada no galho mais baixo de um salgueiro chorão que se debruçava sobre a água, uma grande coruja. Suas penas eram um mosaico de tons de cinza e marrom, camuflagem perfeita na penumbra, mas seus olhos eram dois grandes discos de âmbar líquido que pareciam conter a sabedoria de inúmeras noites. A coruja não se moveu, apenas observou a cena com uma calma imponente. Os vagalumes, ao perceberem a presença da guardiã da noite, diminuíram o ritmo de sua dança, como que por respeito. Um silêncio solene se instalou, quebrado apenas pelo som da água. Então, a coruja piscou lentamente e sua voz, profunda e ressonante como o tocar de um sino de madeira, ecoou sobre o rio. Curioso, ela arrulhou, sua voz não causando medo, mas um sentimento de profunda reverência. Um barco feito de sonho de criança e tecido de luar. Não é sempre que o rio nos traz presentes tão peculiares. Lume permaneceu imóvel, ouvindo. Os vagalumes cantam para você, pequeno viajante. Eles reconhecem a luz que você carrega, não a que reflete, a luz da esperança. A coruja inclinou a cabeça, seus olhos de âmbar fixos em Lume. O rio de Luar é um caminho de beleza, mas também de provações. A água que o carrega pode ser gentil, mas também pode ser impiedosa. A beleza que o encanta pode esconder perigos. Lume sentiu um leve tremor. Capítulo 3. O murmúrio das pedras e o peixe de escamas de prata. Seguindo o fluxo da correnteza, agora impregnado com a sabedoria da coruja e a memória luminosa dos vagalumes, Lume sentiu o rio se transformar mais uma vez. O leito, antes uma profundidade escura e insondável, começou a se elevar. A água se tornou mais rasa, mais clara, e a canção do rio mudou. O murmúrio suave da correnteza deu lugar a um som mais complexo e melódico, um zumbido grave e contínuo, como um coro de vozes cantando uma única nota em perfeita harmonia. Intrigado, Lume perscrutou a água translúcida, e o que viu o deixou, mais uma vez, em estado de puro assombro. O fundo do rio não era de areia ou lodo, mas sim um mosaico de incontáveis pedras lisas e arredondadas. E elas brilhavam, sob a luz da lua, que penetrava a água cristalina sem qualquer dificuldade. Cada seixo parecia possuir uma luminescência própria, uma luz interna que pulsava suavemente. Eram pedras de quartzo, ágatas e seixos de um branco leitoso, polidas ao longo de milênios pelo trabalho paciente da água, transformadas em joias adormecidas no leito do rio. O som que Lume ouvia era o da água fluindo sobre elas, cada pedra contribuindo com sua própria vibração para a sinfonia subaquática. Era uma música que falava da passagem do tempo, da paciência da natureza e da beleza que reside na simplicidade. Lume sentiu-se como se estivesse a flutuar sobre um céu noturno investido, com as pedras brilhando como estrelas imóveis. A beleza daquele jardim de pedras luminosas era, no entanto, um desafio. A pouca profundidade fazia com que algumas pedras mais altas quase alcançassem a superfície, criando um labirinto natural que exigia uma navegação cuidadosa. Um movimento em falso, um toque mais brusco contra uma daquelas superfícies duras e sua frágil estrutura de papel poderia ser rasgada. Lume lembrou-se do aviso da coruja: nem toda luz revela o caminho. A beleza que o encantava era também o seu obstáculo. Ele tentou manobrar, usando as pequenas ondulações da corrente para desviar das pedras maiores, mas o caminho era complexo, e por um momento a ansiedade voltou a tocar seu casco. Foi então que ele o viu, um brilho que não era estático como o das pedras, mas que se movia com uma graça e fluidez incomparáveis. Da fenda entre duas grandes rochas de quartzo surgiu um peixe, mas não era um peixe comum. Era uma criatura do próprio luar. Suas escamas não eram simplesmente prateadas, elas pareciam ser feitas de prata líquida, cada uma capturando e refratando a luz da lua de uma maneira única, criando um halo de brilho iridescente ao seu redor. Seus movimentos eram a própria definição de elegância, suas barbatanas como véus de seda a ondular na água. O peixe de escamas de prata viu Lume, um ponto branco e vulnerável em seu reino cintilante. Assim como os vagalumes, sua primeira reação foi de curiosidade.
Ele se aproximou devagar, seus grandes olhos escuros fixos no barquinho de papel. Ele circulou Lume, não com a energia pulsante dos insetos voadores, mas com uma dança lenta e hipnótica, um balé aquático silencioso. Lume sentiu a água se mover ao seu redor, as pequenas correntes criadas pelo peixe o guiando suavemente, afastando-o de uma pedra pontiaguda que ele não havia notado. O peixe não emitiu som, não ofereceu palavras de sabedoria, mas sua comunicação foi perfeitamente clara. Ele compreendeu a dificuldade de Lume. Com um movimento gracioso da cauda, o peixe se posicionou um pouco à frente de Lume e começou a nadar lentamente, traçando um caminho seguro através do labirinto de pedras brilhantes. Lume entendeu o convite e o seguiu. O peixe o guiava pelas passagens mais seguras, onde a água era um pouco mais profunda e as pedras mais distantes. A jornada se transformou numa dança colaborativa. O peixe liderava com sua elegância prateada e Lume o seguia, seu corpo de papel deslizando confiantemente na esteira de seu guia luminoso. Juntos, eles navegaram pelo trecho mais belo e perigoso do rio que Lume já havia encontrado. O peixe não o apressou, seu ritmo era o ritmo do rio, calmo e constante. De vez em quando, ele olhava para trás, seus olhos brilhantes verificando se seu protegido o acompanhava. Nesses momentos, Lume sentia uma profunda gratidão, uma conexão silenciosa com aquela criatura magnífica. Ele aprendeu naquela passagem uma nova lição. A sabedoria não vinha apenas em palavras como da coruja, ou em canções de luz como dos vagalumes. Ela também podia se manifestar em atos de gentileza, em orientação silenciosa. A confiança era uma linguagem universal. Ao chegarem ao final do trecho de pedras, onde o rio voltava a se aprofundar e o leito mergulhava novamente na escuridão, o peixe de escamas de prata parou. Ele deu uma última volta ao redor de Lume, um gesto que parecia uma despedida e uma bênção. Sua luz irritou. Capítulo 4. A cachoeira de Véu e o sopro do vento amigo. Após se despedir do peixe de escamas de prata, Lume continuou sua flutuação pelo trecho agora profundo e sereno do rio. A única luz, além da lua e da pequena partícula cintilante em sua proa, era o reflexo das estrelas na água, que pareciam diamantes espalhados sobre um veludo negro. A paz era quase absoluta. Contudo, um novo som começou a se infiltrar sutilmente na quietude da noite. A princípio, era um murmúrio distante, mais grave e constante que o som das pedras que deixara para trás. Era uma vibração que parecia vir tanto do ar quanto da água. Conforme a correnteza o levava adiante, o som crescia em volume e intensidade, transformando-se num rugido baixo e contínuo, uma canção de poder da natureza. A tranquilidade deu lugar a uma expectativa apreensiva. O rio, que até então fora um caminho plano, parecia estar se aproximando de um fim, ou de uma grande mudança. Lume sentiu a velocidade da água aumentar, puxando-o com uma urgência que ele não conhecia. Ele foi levado por uma curva fechada, ladeada por paredões de rocha cobertos de musgo úmido, que brilhavam sob o luar. E então, ele viu. À sua frente, o rio desaparecia. Ou melhor, ele caía. Não era uma queda violenta ou caótica, mas uma cachoeira de uma beleza espetacular. A água se espalhava em um leque largo e se derramava sobre uma borda de rocha lisa, caindo por vários metros em uma cortina cintilante e translúcida, que se assemelhava a um delicado véu de noiva feito de fios de luar. O rugido que ele ouvia era o som de milhões de gotas de água se encontrando com a piscina profunda abaixo, criando uma névoa fina e fria que pairava no ar e carregava o cheiro de pedra molhada e terra limpa. Para Lume, aquela visão era, ao mesmo tempo, a mais bela e a mais aterrorizante de sua jornada. A cachoeira de Véu era um portal intransponível, uma parede líquida que significava o fim de sua viagem. Se ele fosse puxado pela correnteza e caísse, seu corpo de papel se desintegraria instantaneamente no impacto, tornando-se uma polpa indistinta na espuma borbulhante da base. A correnteza agora era forte e ele lutava para não ser arrastado para a borda. Desesperado, ele tentou remar com suas próprias bordas de papel contra a força da água, um esforço fútil e patético.
Ele foi puxado cada vez mais perto do abismo prateado, o rugido da cachoeira preenchendo seu ser, abafando todos os outros sons e pensamentos. Foi quando a brisa noturna, que até então o acariciava gentilmente, pareceu notar sua situação. O vento, que antes era apenas um elemento passivo da paisagem, começou a mudar. Ele circulou Lume, criando pequenos redemoinhos na superfície da água. Lume ouviu seu sussurro no farfalhar das folhas de uma figueira antiga na margem. Não eram palavras, mas era uma comunicação clara, uma voz feita de ar e movimento. Calma, pequeno viajante de papel, o vento parecia dizer. O fim do caminho da água não precisa ser o fim da sua jornada. O vento soprou com um pouco mais de força, não contra Lume, mas ao lado dele, criando uma contracorrente que o empurrou para fora do fluxo principal, em direção a um pequeno remanso perto da margem, um recanto de águas calmas a poucos metros da queda. Lume encalhou suavemente na lama macia, seguro por enquanto, com o coração de papel a palpitar de alívio. Lume observou a cachoeira da segurança de seu pequeno refúgio. Ele estava salvo, mas preso. Não podia voltar contra a correnteza e não podia avançar. O vento, seu novo e inesperado aliado, rodopiou ao seu redor mais uma vez, como se estivesse ponderando uma solução. Ele sussurrou entre os juncos, eriçou a superfície do remanso e então pareceu tomar uma decisão. Confie em mim, o sopro do vento pareceu comunicar, enquanto uma lufada mais forte e direcionada o atingiu. Lume sentiu sua polpa se erguer ligeiramente da água. Outra lufada e ele deslizou um pouco mais para a margem seca. E então, o vento fez algo extraordinário. Ele se concentrou, reunindo sua força não numa rajada violenta, mas num sopro constante e poderoso vindo de baixo. Lume sentiu-se a ficar mais leve do que nunca. O contato com a água foi perdido. Ele estava flutuando. O vento o ergueu no ar. Por um momento de pura magia e terror, Lume estava voando. Ele viu o rio sob si, o remanso, a borda da cachoeira e a cortina de água prateada caindo. O rugido era ensurdecedor, mas também distante. O vento o carregou em um arco suave e gracioso, levando-o por cima da margem coberta de grama. Capítulo 5. O Santuário dos Salgueiros e a Sinfonia dos Charcos. Após a aventura aérea na cachoeira, o rio à frente de Lume se transformou em um espelho de tranquilidade. A correnteza, antes impetuosa e depois calma, agora parecia ter quase desaparecido por completo. A água se alargou, tornando-se um lago plácido e espelhado, onde a lua e as estrelas se refletiam com uma clareza tão perfeita que era difícil distinguir o céu da terra. As margens rochosas deram lugar a bancos de areia macia e, crescendo a partir deles, erguia-se um bosque de árvores como Lume nunca tinha visto. Eram salgueiros chorões, dezenas deles, gigantes antigos e graciosos. Seus troncos grossos e retorcidos contavam histórias de séculos, e de seus galhos pendiam longos e finos ramos que caíam como cascatas verdes até tocarem a superfície da água. Sob a luz da lua, as folhas prateadas dos salgueiros criavam um efeito mágico, como se Lume estivesse a navegar por um salão de baile cujas paredes eram cortinas de prata e esmeralda. Ele deslizou para dentro deste santuário natural, passando por entre os véus de folhas que roçavam seu casco com a delicadeza de uma carícia. O mundo exterior, com seus rugidos e seus ventos, pareceu desaparecer. Ali, sob o dossel protetor dos salgueiros, reinava um silêncio profundo e reverente, uma paz que parecia penetrar cada fibra de seu ser de papel. Este era um lugar para descanso, para contemplação. Flutuando no centro daquele lago protegido, Lume parou. Pela primeira vez em sua jornada, ele não foi impelido para a frente pela correnteza ou por algum guia. Ele estava simplesmente ali. E nesse silêncio, ele começou a refletir. Sua mente de papel, agora um arquivo de maravilhas, revisitou cada momento de sua existência. Ele se lembrou do calor das mãos de Léo, da concentração nos olhos do menino, do sopro de seu desejo que lhe deu vida. Onde estaria Léo agora? Estaria dormindo, sonhando?
talvez sonhando com a jornada de seu pequeno barco. Lume sentiu uma onda de afeto e propósito. Ele carregava os sonhos de seu criador. Depois, pensou na vastidão prateada do rio de Luar, em seu batismo sob o olhar da lua cheia. Pensou na dança cintilante dos vagalumes, uma celebração de boas-vindas que o fez se sentir parte daquele mundo. A sabedoria enigmática da coruja ecoou em sua mente. Sua força não está em ser indestrutível, mas em sua capacidade de flutuar. Ele compreendia melhor agora. Lembrou-se da beleza silenciosa do peixe de escamas de prata e do seu guia através do labirinto de pedras brilhantes. Ele olhou para a sua proa e viu um minúsculo ponto de luz, o presente do peixe, ainda a brilhar, uma prova de que a gentileza deixa marcas duradouras. E claro, pensou no voo, na sensação de liberdade total nos braços do vento amigo. Cada encontro, cada desafio o havia moldado. Ele não era mais apenas uma folha de papel dobrada. Era um peregrino, um historiador, um receptáculo de magia. Enquanto Lume estava imerso em suas memórias, um novo som começou a preencher o santuário dos salgueiros. Não era um som súbito ou alarmante, mas um que crescia organicamente a partir do silêncio. Um coachar. Um único e grave roak, vindo de entre as raízes de um salgueiro. Logo, um segundo respondeu, um pouco mais agudo. Um terceiro juntou-se e um quarto, e em poucos minutos o ar noturno estava vivo com uma sinfonia. Era o coro das rãs e dos sapos do charco. Escondidos sobre as folhas, sobre os tapetes de musgo e nos bancos de areia, os anfíbios cantavam sua canção noturna. E não era um barulho caótico, era uma música complexa e hipnotizante. Os sapos boi-maiores forneciam à linha de baixo um zumbido profundo e ressonante que vibrava na água. As rãs menores acrescentavam as melodias, com coachares que soavam como notas de flauta, trinados e estalidos rítmicos. Era uma composição que existia desde o início dos tempos, uma celebração da água, da noite e da vida. Lume flutuou, um ouvinte solitário e privilegiado no centro daquela orquestra natural. As rãs não pareciam se importar com sua presença. Pelo contrário, ao sentirem aquele observador silencioso e atento, pareciam cantar com ainda mais vigor e paixão. Sua música não continha palavras, mas contava histórias. Contava sobre o ciclo da chuva, sobre o desabrochar dos lírios d'água, sobre a chegada do inverno e o renascimento da primavera. Era uma canção de pertencimento, de comunidade e de harmonia com o ambiente. Lume absorveu cada nota. A música das rãs envolveu-o, acalmando as últimas fagulhas de qualquer medo ou dúvida que pudessem ter. Capítulo 6. O labirinto de lírios e a sombra veloz. Deixando para trás o santuário dos salgueiros e a canção hipnótica das rãs, Lume sentiu a gentil correnteza abraçá-lo novamente, puxando-o para o curso principal do rio. O canal se alargou mais uma vez, mas o que surgiu à sua frente não foi um espelho de água aberta, e sim um jardim flutuante de uma beleza estonteante. Até onde sua vista de papel podia alcançar, a superfície do rio de Luar estava coberta por um vasto campo de lírios d'água. Suas folhas eram grandes pratos circulares de um verde profundo e ceroso, que se sobrepunham como as escamas de um dragão adormecido. E entre essas folhas, como se fossem presentes da própria noite, desabrochavam centenas, talvez milhares, de flores. Eram lírios de uma brancura imaculada, suas pétalas abertas em direção à lua, como se estivessem a receber sua bênção. Algumas flores tinham um toque de rosa pálido em seu centro, um rubor delicado contra a palidez noturna. O ar estava impregnado com uma fragrância doce e suave, um perfume que falava de pureza e tranquilidade. Era uma visão de paraíso, um tapete de vida estendido sobre as águas escuras, cada flor um ponto de luz e perfume sob o céu estrelado. Para Lume, navegar por este campo de lírios era um tipo diferente de desafio. Não havia a ameaça iminente das pedras ou da cachoeira, mas sim um labirinto pacífico. As folhas dos lírios eram tão densas que formavam uma barreira macia, e ele precisava encontrar os estreitos canais de água livre que serpenteavam entre elas. A jornada se tornou lenta, um exercício de paciência e observação.
Ele deslizava suavemente pelos corredores aquáticos, as bordas das folhas roçando seu casco com um som macio e úmido. Ele passava tão perto das flores que podia ver os detalhes intricados de seus estames dourados e sentir a concentração de seu perfume. De vez em quando, um vagalume solitário, remanescente da grande constelação que encontrara antes, pousava em uma das pétalas, adicionando seu brilho verde-dourado à cena. E Lume parava para observar, um espectador silencioso daquela beleza colaborativa. A lentidão da passagem não o incomodava. Após o descanso profundo no bosque de salgueiros, ele estava em um estado de espírito contemplativo. Cada volta, cada desvio, era uma oportunidade para absorver a serenidade do lugar. Ele se sentia como um convidado em um jardim secreto, um espaço sagrado que só se revelava à noite sob o olhar cúmplice da lua. A sinfonia das rãs ainda podia ser ouvida à distância, um acompanhamento suave para sua passagem silenciosa. Ele estava no coração do labirinto floral, completamente cercado pela beleza e pelo perfume, quando uma sensação estranha o percorreu. Foi uma mudança súbita na atmosfera. Por um instante fugaz, a luz da lua que banhava a cena com tanta generosidade desapareceu. Uma sombra enorme e veloz passou sobre ele, engolfando tudo numa escuridão momentânea e profunda. Não foi a passagem lenta de uma nuvem, nem o voo majestoso da coruja sábia. Isto foi diferente. Foi um movimento rápido, silencioso e absoluto, como o piscar de um olho gigante no céu. Lume olhou para cima, mas não viu nada, apenas o céu estrelado e a lua, que agora parecia brilhar com uma intensidade quase defensiva. O evento durou apenas um segundo, mas deixou um rastro de inquietação. Lume notou que as flores de lírio ao seu redor pareciam ter reagido. Suas pétalas brancas tremeram levemente, como se tivessem sentido um arrepio. O coro distante de rãs, que fora uma presença constante, silenciou-se abruptamente, deixando um vazio no ar. O silêncio que se seguiu não era o silêncio pacífico do bosque de salgueiros, mas um silêncio tenso, expectante. O que teria sido aquilo? Um grande pássaro noturno, um predador em caça? Mas não houve som de asas, nem um grito, apenas a sombra. Lume permaneceu imóvel, flutuando em um dos canais estreitos. A lembrança da sombra era um ponto frio em sua consciência de papel. Ele se lembrou novamente das palavras da coruja. Nem toda sombra é vazia e nem toda luz revela o caminho. Até aquele momento, a noite havia sido uma sucessão de encontros mágicos e amigáveis. Cada criatura, cada elemento o havia ajudado e guiado. A sombra, no entanto, era uma incógnita. Não o havia prejudicado, mas sua presença era um lembrete de que o mundo era vasto e continha mistérios que ele não compreendia. Nem tudo na noite era feito de luz e canção. Havia também o silêncio, a velocidade e o desconhecido. Aquele momento não lhe trouxe medo, mas sim uma nova camada de consciência. Ele se sentiu mais alerta, seus sentidos de papel mais aguçados. A beleza ao seu redor não diminuiu, mas ele agora a via com uma profundidade. Capítulo 7. A dança das libélulas e o viajante esquecido. Emergindo finalmente do vasto e perfumado labirinto de lírios d'água, Lume encontrou-se em um trecho do rio com uma personalidade completamente diferente. As margens, antes planas ou rochosas, agora se erguiam em pequenos barrancos de argila e terra escura. Raízes grossas e nodosas de árvores ancestrais se projetavam para fora do solo, como garras de madeira que se agarravam à beira do rio, expostas pela erosão de incontáveis cheias. A água aqui era mais estreita e a correnteza mais decidida, puxando-o com um propósito renovado. A sombra veloz ainda era uma memória fresca em sua consciência de papel, e ele navegava com uma atenção redobrada, seus sentidos abertos para as nuances daquele novo ambiente, mais selvagem e indomado. A lua continuava sua vigília, mas sua luz aqui parecia criar mais sombras, mais recantos de escuridão entre as raízes e sob os barrancos salientes. O ar estava mais frio, carregado com o cheiro de terra úmida e vegetação em decomposição, um odor primordial e honesto. Era a face mais antiga e crua do rio, despida dos adornos mais delicados que encontrara antes. Foi neste cenário que Lume testemunhou uma nova forma de vida noturna.
Não eram as luzes pulsantes e gentis dos vagalumes, mas sim brilhos rápidos, metálicos e cortantes. Eram libélulas. Uma pequena esquadrilha delas dançava sobre a superfície da água, suas asas não sendo transparentes como as de suas primas diurnas, mas parecendo, sob o luar, ser tecidas com finíssimos fios de prata. Seus corpos eram longos e esguios, e seus olhos, grandes e multifacetados, capturavam a luz em múltiplos pontos. Seus movimentos eram de uma precisão estonteante. Elas não flutuavam nem pairavam, elas cortavam o ar, zigue-zagueando em ângulos agudos, parando abruptamente no ar por um instante antes de dispararem em outra direção. Eram caçadoras, patrulhando o rio em busca de mariposas e outros pequenos insetos noturnos. Sua dança não era uma celebração como a dos vagalumes, mas uma demonstração de foco, poder e instinto. Lume as observava com uma mistura de admiração e respeito. Elas não demonstraram qualquer interesse por ele. Para elas, ele era apenas mais um objeto flutuante, parte da paisagem. Sua indiferença era, em si, uma lição. O mundo não girava ao seu redor. Ele era apenas um participante em um ecossistema complexo e indiferente, onde cada criatura tinha seu próprio propósito, sua própria luta e sua própria dança. Lume notou que a atividade das libélulas de prata se concentrava perto de um ponto específico da margem, em uma pequena enseada onde a argila formava uma pequena praia. A correnteza, por coincidência ou destino, o levou naquela direção. Enquanto as caçadoras prateadas continuavam seu balé aéreo letal acima dele, seu casco de papel roçou suavemente a margem lamacenta. E então, ele viu o que atraía tantos insetos para aquele local. Encalhado e meio soterrado na argila úmida, estava outro barco. Não um barco de papel frágil e temporário como ele, mas um pequeno barco de brinquedo, esculpido em madeira. Era uma peça antiga, suas linhas outrora orgulhosas agora suavizadas e corroídas pelo tempo e pela água. A tinta que talvez um dia o adornara já havia desaparecido há muito tempo, deixando a madeira cinzenta e encharcada. Estava ali há muito, muito tempo. Uma pequena comunidade de musgo verde escuro crescia em seu convés, e da fenda onde um mastro talvez tivesse existido, uma única e teimosa flor noturna havia brotado, suas pétalas de um azul profundo abertas para a lua, um ponto de beleza resiliente em meio à decadência. Era um viajante esquecido, um precursor cuja jornada terminara ali, naquela margem solitária. Lume ficou parado, observando a cena com uma emoção que ele não conhecia, uma espécie de melancolia profunda. Ele olhou para o casco de madeira, imaginando sua história. Quem o teria feito? Outra criança como Léo, anos ou décadas atrás? Que sonhos e esperanças aquele barquinho carregava? Ele teria tido encontros mágicos, teria conhecido a canção das rãs ou a sabedoria de uma coruja? Ou sua jornada teria sido curta e assustadora, terminando abruptamente naquela praia de argila? A sombra veloz voltou à sua mente. Teria sido algo como aquilo que interrompeu a viagem de seu predecessor? As perguntas giravam em sua mente sem resposta. O barquinho de madeira era um monumento silencioso à fragilidade de todas as viagens, um lembrete de que nem todos os caminhos levam ao destino desejado. As libélulas continuavam sua dança indiferente acima, caçando e vivendo, seu zumbir magudo o único som além do murmúrio do rio. Sua presença ressaltava a imparcialidade da natureza. Para o rio, para as libélulas, para o tempo, os dois barcos eram a mesma coisa, objetos passageiros. Mas para Lume, aquele encontro foi transformador. Ele sentiu uma conexão, um parentesco com o Capítulo 8. O espelho de estrelas e a voz do próprio rio. Carregando a imagem solene do viajante esquecido em sua memória, Lume seguiu adiante, a correnteza o guiando para o trecho final de sua jornada noturna. A paisagem mudou mais uma vez, de uma forma que superou todas as maravilhas que ele havia testemunhado. O rio, após seu trecho estreito e selvagem, abriu-se em uma expansão imensa, transformando-se em um lago circular tão vasto que as margens distantes eram apenas uma linha de escuridão no horizonte. E a água atingiu um estado de calma absoluta, uma imobilidade tão perfeita que a superfície desapareceu. Não havia mais ondulações nem tremores. O rio se tornou um espelho, impecável, de um negro polido e infinito.
e nele o céu noturno se refletia com uma fidelidade assombrosa. A lua cheia, o pó de estrelas da Via Láctea, as constelações distantes, tudo estava duplicado com uma clareza cristalina. O efeito era vertiginoso e de uma beleza transcendente. Lume já não sentia que flutuava sobre a água. Ele sentia que havia se desprendido de qualquer plano, que navegava pelo próprio espaço sideral. Acima dele, o céu. Abaixo dele, um céu idêntico. Ele estava suspenso no meio do cosmos, um minúsculo ponto branco viajando por um mar de galáxias e nebulosas. A solidão que sentiu foi a mais profunda de todas, a solidão do átomo perante o infinito. Nessa imensidão estelar, a melancolia pela descoberta do barquinho de madeira voltou com força. Ele se sentiu incrivelmente pequeno, sua jornada insignificante. O que era um barquinho de papel, por mais que tivesse vivido, perante a idade daquelas estrelas e a vastidão daquele universo duplicado? O destino do viajante esquecido parecia ser o destino inevitável de tudo o que é pequeno e frágil, ser engolido pelo tempo e pelo esquecimento. A partícula de escama em sua proa brilhava, mas parecia um brilho fútil contra o esplendor de bilhões de sóis. Ele parou, sem o impulso da correnteza, flutuando no vazio cósmico, e uma tristeza profunda, a tristeza da impermanência, o preencheu. O desejo de Léo, encontrar o lugar onde a lua dorme, pareceu-lhe de repente uma fantasia infantil, uma busca sem sentido em um universo indiferente. Ele estava perdido, não no rio, mas na enormidade da existência. Foi nesse ponto de quase desespero que ele sentiu. Não ouviu, não viu, mas sentiu. Começou como uma vibração baixíssima, quase imperceptível, que subia das profundezas escuras sob ele. Uma ressonância grave e poderosa que viajou pela água e penetrou em cada fibra de seu corpo de papel. Não era uma criatura, era o próprio rio. Pela primeira vez, o caminho que ele percorria comunicou-se com ele. Não em palavras, mas em sentimentos puros, em conhecimento ancestral. A vibração era a voz do rio, uma voz que não precisava de som. Ela lhe contou sobre sua idade imemorial. Contou-lhe sobre as montanhas que vira nascer e erodir, sobre as florestas que cresceram e pereceram em suas margens, sobre as eras glaciais que o haviam esculpido. Contou sobre os milhões de jornadas que testemunhara, folhas caídas, troncos de árvores, sementes e, sim, outros barcos de sonhos, de madeira e de papel. E naquela comunicação silenciosa e profunda, Lume compreendeu. O viajante esquecido não estava esquecido. Ele era parte da memória do rio. Sua madeira apodrecia alimentava o musgo e a flor azul. Sua história estava tecida na tapeçaria de incontáveis outras. O rio não era indiferente. Ele era um guardião. Ele recebia tudo, abraçava tudo e se lembrava de tudo. O fim de uma jornada não era um fracasso, mas uma transformação, um retorno ao todo. A tristeza de Lume começou a se dissipar, substituída por uma sensação de paz de uma magnitude que ele nunca imaginara ser possível. Ele não estava sozinho, era parte de algo eterno e contínuo. Sua jornada, por mais curta ou longa que fosse, teria seu lugar na memória do rio. Com essa nova compreensão, Lume olhou ao redor. Ele olhou para o lado e viu o reflexo perfeito da lua, não como uma guardiã distante no céu, mas ali, flutuando ao seu lado, tão perto que ele sentiu que poderia tocá-la. E ele entendeu. O lugar onde a lua dorme não era um destino físico em alguma curva distante do rio. Era ali, era aquele momento, era aquele estado de ser. A lua dormia na quietude do rio, e ele, Lume, estava ali, navegando ao seu lado. Capítulo 9. A canção da alvorada e a despedida do luar. Flutuando em seu estado de graça no meio do espelho de estrelas, Lume perdeu a noção do tempo. Poderiam ter sido minutos ou eras, mas como todas as coisas no rio, o momento de perfeita imobilidade também era passageiro. Uma mudança sutil, quase imperceptível, começou a ocorrer.
No extremo leste do céu, onde a escuridão era mais profunda, um tom de índigo começou a clarear o breu. O preto absoluto deu lugar a um azul tão escuro que era quase uma sombra, mas era, inegavelmente, uma mudança. As estrelas mais fracas naquela direção começaram a piscar e a desaparecer, como velas sendo sopradas uma a uma por um sopro invisível. O grande espetáculo da noite estava começando a se preparar para o seu ato final. Lume sentiu a mudança não apenas com seus olhos imaginários, mas com todo o seu ser. A vibração profunda do rio, sua voz ancestral, tornou-se mais suave, como um sussurro que se retrai. A lua, sua companheira constante, ainda reinava no céu, mas sua luz prateada parecia perder um pouco de sua intensidade, tornando-se mais suave, mais leitosa, como uma memória querida que começa a desvanecer. O rio de luar, que fora um caminho de prata líquida, começava lentamente a devolver suas cores ao mundo. Uma brisa fresca, diferente do vento amigo que o salvara, começou a percorrer a superfície do lago. Era o vento da manhã, o arauto da alvorada. Com seu toque, ele criou a primeira ondulação na superfície espelhada. A ondulação se espalhou e logo foi seguida por outras, e o reflexo perfeito do cosmos se quebrou. O céu duplicado abaixo de Lume se fragmentou em 1000 pedaços de luz trêmula. A lua já não dormia ao seu lado. Ela dançava em fragmentos de prata sobre a água agitada, uma última valsa de despedida. Lume assistiu à dissolução daquela magia sem tristeza. Ele entendia que era a ordem natural das coisas. A noite era um reino e o dia outro. Ele tivera a honra de viajar pelo primeiro, e agora era a hora de saudar o segundo. Ele enviou um pensamento de gratidão a cada um dos amigos que fizera. Agradeceu aos vagalumes por sua canção de luz, à coruja por sua sabedoria, ao peixe por seu guia silencioso, ao vento por seu resgate milagroso e às rãs por sua sinfonia de paz. Agradeceu até mesmo à sombra por sua lição sobre o desconhecido e ao viajante esquecido por sua lição sobre a memória e a humildade. E, acima de tudo, agradeceu à lua e ao rio, seus dois maiores mestres. Eles não precisavam de palavras, eles sabiam. Com a superfície agora em movimento, uma correnteza suave mas definida começou a se formar, puxando Lume para fora do grande lago e de volta a um canal mais definido. Era uma corrente que parecia saber para onde ir. Não era aleatória, parecia ter um destino, e o destino era o descanso. Enquanto flutuava, a transformação do mundo se acelerava. O céu oriental se tingia de tons de violeta, rosa e um laranja pálido e delicado. As silhuetas das árvores e dos morros distantes, antes apenas escuridão, agora se desenhavam contra o céu crescente. E com a luz vieram novos sons. Um pássaro solitário soltou um trinado experimental, uma nota clara e cristalina que cortou o silêncio da noite que partia. Logo, um segundo respondeu, e um terceiro. Em poucos minutos, a sinfonia das rãs foi completamente substituída pela polifonia crescente do coro da alvorada. Era a canção do dia, uma música de acordar, de renovação e de novas possibilidades. Lume ouviu essa nova música com o mesmo respeito com que ouvira as canções da noite. Era diferente, mais vibrante, cheia de uma energia que a noite não possuía. Era a música de outro mundo, um mundo que estava prestes a acordar. A correnteza guiou Lume suavemente para uma das margens, que agora era claramente visível sob a luz crescente. Era uma pequena praia de areia fina, abrigada por juncos altos e pelas raízes de uma grande árvore. A água ali era rasa e calma, um refúgio perfeito. A corrente o empurrou gentilmente, até que sua proa tocou a areia úmida. Ele encalhou, não com a finalidade do viajante de madeira, mas com a suavidade de uma chegada planejada. Sua viagem pelo rio de luar havia terminado. Ele olhou para o rio uma última vez. A prata do luar havia desaparecido quase por completo, restados pelos tons rosas do amanhecer. Ele olhou para o céu e viu a lua agora um fantasma pálido e translúcido, pronta para ceder seu trono ao sol que se aproximava. Lume sentiu uma paz imensa. Ele não havia conquistado o rio, nem desvendado todos os seus mistérios. Ele havia sido um convidado e foi tratado com gentileza e respeito.
Ele carregava com Capítulo 10. O círculo completo e o coração de papel. A luz do sol nascente, agora dourada e quente, banhava o mundo com sua glória. A névoa da manhã se erguia do rio em véus fantasmagóricos, revelando um mundo vibrante de cores. O verde luxuriante das folhas, o azul profundo da água, o marrom rico da terra. O rio de luar se fora, e em seu lugar corria um rio familiar, suas águas brilhando sob o sol como se estivessem salpicadas de diamantes. Lume repousava na areia, seu casco de papel um pouco úmido, mas estranhamente intacto. As cores do dia eram quase chocantes para ele, tão acostumado estava à paleta monocromática da noite. Ele sentia o calor do sol em suas dobras, um tipo diferente de energia, uma energia que secava e fortalecia. A canção dos pássaros estava em seu auge, uma celebração ruidosa e alegre da vida. Era um mundo belo, mas não era o seu mundo. Sua alma de papel pertencia à quietude e à magia prateada da noite. Ele estava em paz, esperando sem saber o que, simplesmente existindo no limiar entre dois reinos. Foi quando ouviu um som que não pertencia à sinfonia da natureza. O som de passos, de galhos quebrando. E então, uma voz. "Barquinho, onde você está?" A voz estava cheia de uma esperança ansiosa. O coração de papel de Lume, se ele tivesse um, teria disparado. Ele conhecia aquela voz. Era a voz de seu criador. Léo apareceu por entre as árvores, seus cabelos desgrenhados e suas bochechas coradas pelo esforço. Ele caminhava pela margem, seus olhos perscrutando cada enseada, cada tufo de juncos. Ele parecia cansado, como se tivesse acordado muito cedo, impelido por uma necessidade de encontrar o que havia perdido. Lume queria gritar, acenar, fazer qualquer coisa para chamar sua atenção, mas ele era apenas um barco de papel, imóvel na areia. Ele só podia esperar. O olhar de Léo varreu a pequena praia e, por um instante, passou por Lume sem o ver. Mas então ele parou, voltou. Seus olhos se arregalaram. Um sorriso de puro alívio e alegria iluminou seu rosto. "Eu te encontrei!" gritou ele para o mundo. Léo correu até a margem, seus pés descalços afundando na areia úmida. Ele se ajoelhou ao lado de Lume, com o cuidado de um arqueólogo descobrindo um artefato precioso. Ele estendeu a mão, mas hesitou por um momento, como se temesse que Lume pudesse se desfazer ao toque. Então, com uma delicadeza infinita, a mesma com que o colocara na água na noite anterior, ele o pegou. As mãos de Léo eram quentes, o berço original de Lume. Ao ser erguido, Lume sentiu o círculo de sua jornada se fechar. Ele estava em casa. Léo o examinou de perto. Ele franziu a testa, intrigado. O barquinho parecia diferente. O papel, embora tivesse passado a noite inteira na água, parecia mais firme, quase como se fosse tecido. E então Léo viu. Na ponta da proa, algo minúsculo brilhava sob a luz do sol, lançando pequenos arco-íris. Era uma partícula cintilante, uma escama, que Léo sabia com certeza absoluta que não estava ali quando ele construiu o barco. Ele tocou o pequeno ponto com a ponta do dedo, maravilhado. Ele não conseguia explicar, mas sentia que seu barquinho não era mais apenas um brinquedo. Ele parecia mais velho, mais sábio. Ele segurou Lume em concha, perto de seu rosto. E por um momento, pareceu-lhe ouvir o murmúrio distante da água, o farfalhar de folhas e um brilho suave, como os dos vagalumes. Eram os ecos da jornada, as memórias que Lume carregava em suas dobras. Léo não colocou Lume de volta na água. Ele entendeu, instintivamente, que aquela viagem em particular havia terminado. Era precioso demais para arriscar outra. Como o barquinho seguro em suas mãos, ele refez o caminho de volta para casa, subindo os degraus de pedra gastos pelo tempo. Dentro de seu quarto, a luz do sol entrava pela janela azul, iluminando a poeira que dançava no ar. Léo não jogou Lume em sua caixa de brinquedos. Em vez disso, ele limpou um espaço especial em sua escrivaninha, bem em frente à janela. Ele colocou-o ali, com a proa apontada para o rio. O barquinho de papel agora tinha uma nova missão. Ele não era mais um navegador, mas um guardião.
um guardião de memórias, um lembrete de uma noite mágica. Durante o dia, ele observava o rio correr sob o sol, e Léo, enquanto desenhava ou lia, olhava para ele e sorria, lembrando-se do mistério da pequena escama brilhante. E à noite, quando a lua se erguia, um disco de prata no céu escuro, sua luz banhava o pequeno barco na escrivaninha. E para quem soubesse olhar, para quem ainda tivesse um coração capaz de acreditar em magia, o barquinho de papel parecia brilhar.